Hello stars, how are you guys? Hoje nós vamos falar sobre passive voice no future, tá? E tá aí uma matéria que eu gosto muito, porque eu costumo dizer que voz passiva resolve o problema da vida da gente, entendeu? Resolve nossos problemas. Tira o foco do sujeito e leva o foco pro objeto. E isso faz com que tudo fique mais leve. Por exemplo, eu não vou dizer você bateu o carro, eu vou dizer o carro foi batido por você. Tá vendo a leveza da segunda frase? Então, voz passiva é isso, a gente tirar, né, o protagonismo do sujeito e levar ele para o objeto, ou seja, para aquele que sofre a ação, tá? Então, isso sempre dá uma voz mais passiva, né? Vem aí o passive, né? É mais passivo quando eu tiro o foco do protagonista ali, do sujeito, e levo para o objeto que sofreu a ação, ou leva até para a pessoa que sofreu a ação. Isso faz com que o diálogo fique mais passivo. Guarda isso para sua vida, isso vai te ajudar e muito a resolver os seus problemas, ok? Então vamos treinar um pouquinho isso aqui? Olha, antes de tudo eu quero lembrar vocês sobre verbs spelling, né? Você tem estudado aí com a gente os spelling. Eu gosto muito de trazer para vocês isso daqui, ó, o quadro do soletramento dos verbos. Por quê? Se você domina o soletramento dos verbos, você não tem mais aquela dificuldade de ter que ficar decorando regrinha, o verbo terminou em que, não. Você simplesmente memoriza lá. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. To drink, drinks, drinking, drunk, drunk. Tá vendo? Você simplesmente memoriza como que o verbo caminha aí na forma infinitiva, quando ele tá com a terceira pessoa, quando ele aí vai pro past tense ou pro past participle, tá vendo? Você simplesmente, ó, like. Então, você tem to like, é o verbo no infinitive, você tem like, que é o verbo para I, we, you, they, né? E você tem likes, que é para terceira pessoa no singular, você tem liking, você tem liked e liked. Tá vendo? Memorizou, acabou o sofrimento. Você tem o spelling. Então, eu acho muito mais fácil vocês memorizarem o quadro do spelling do que memorizarem as regras para fazerem a terminação dos verbos. Lembrando que uma das coisas que eleva o seu nível de língua inglesa é justamente saber conjugar o final das palavras e dos verbos, né? Porque tem muita diferença entre um aluno dizer study e studies. Studying e studied. Então, você tem que dominar o final da palavra. E quando você vai para o exame de proficiência, fica aqui a grande dica, esforça-se, principalmente para pronunciar o final das palavras, porque o final das palavras vão definir o tempo verbal dessa frase. Você não pode errar o spelling, ok? Então, mas voltando aqui, o que é importante na aula de hoje aqui, né, para vocês? Past participle, tá? Essa coluna dos verbos aqui é a coluna que vocês, né, vou colorir ela para vocês aqui, ó, que vocês vão, né, ter atenção aí hoje. Então, nesse future aqui, na passive, nós vamos utilizar os verbos do participle, tá? São essa última coluninha aí, ó. Então, went é gone, né? E esse é outro verbo que vocês têm que ter muita atenção, go, né? Goes, going, went. Went é o passado e gone é o participle, tá? Então, went é foi, gone é foi de uma vez, tipo assim, gone, never mind, never ever again. Tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar com a listinha do past participle, que é been, gone, drank, walked, studied, stopped, tá bom? Liked, had, done, ok? Essa lista aí, guarda ela no coração. Let's go there. Agora, olha aqui. My parents will take us, tá? My parents will take us. Então, meus pais, né, irão aqui, né, take, né, nos levar. Certo, essa é uma frase. Agora, olha essa aqui. We will be taken by our parents. Você vê que na primeira, todo o protagonismo da frase está aqui em my parents. E us, aqui no caso, é o object, por isso que é us, né? Não é we, porque o we é um subject pronoun. Então, só quando ele funciona como sujeito na frase que é we. Mas se ele está funcionando como objeto que recebe a ação, é o us. Então, my parents will take us. Então, nós estamos recebendo a ação dos nossos pais que vão nos levar, ok? O protagonista está em quem? My parents. Agora, na segunda frase, dá uma olhada aqui em quem ficou o protagonismo, né? We will be taken. Então, nós iremos, né, ser levados. Aí você vê o taken aqui, gente. Lembra que eu mostrei para vocês a coluninha do past participle? É por causa disso aqui.
Porque o taken vem lá daquela coluna do past participle, ok? By our parents. Então, a gente tirou o protagonismo de parents e levou para nós, que, né, receberemos a ação, somos o objeto dessa ação, nós estamos recebendo a ação de sermos levados. Então, você vê aí que na primeira você tem active voice e na segunda você tem passive, né, quem recebe a ação aqui que está comportando como sujeito. Na primeira você tem um subject, que no caso aqui my parents, né, e aí você tem o will, e aí você tem o verbo no infinitivo e tem um object, no caso o object pronoun us, ok? Já na segunda, o que você tem aqui na segunda? Você tem o object, ele vem aqui pra frente, né, se comportando dessa vez como subject. Então, o object vai virar o quê? Um subject aqui. We will be taking, ele vira o sujeito da frase. Enquanto isso, você tem o will, você tem o be, tem o taken, que agora é um verbo, né? É um main verb aqui, mas ele tá em qual forma? A forma do participle. E você tem o by me, oh, stand by me. Tem o by, né? E our parents. Tá vendo our parents aqui? Comportando como o quê? Como object. Agora, né? É como se eles estivessem recebendo a ação. Mas, no fato, a gente sabe que são os pais, que são os protagonistas. Então, we will be taken. Nós seremos levados by our parents. Ok? Então, toda essa mudança na frase aumenta ela, é uma coisa que você já pode, né, memorizar, que essa frase vai aumentar, porque você vai colocar o be, vai passar o verbo take para a forma do participle taken e vai adicionar o by também. Então, você tem be e by aqui para dizer que o quê? Que nós, né, seremos levados, né, estaremos sendo levados aí by our parents. Ok? Então, active voice, passive voice. E aí, a passivo fica mais passivo, né? Outro exemplo aqui, ó. It's not so used by us every day. Não, a gente não utiliza todos os dias, mas aqui fica a minha dica, a gente deveria utilizar, tá? Para ser mais passivo, para ser mais, né? Resolver com mais facilidade nossos problemas. Tira o foco de quem recebe a ação e passa o foco aí, né? Who does the action, né? Perde o protagonismo. Já falei isso para vocês. E agora, na affirmative, como é que fica? Affirmative, interrogative e negative. Primeira, we will be taken by our parents. Então, we will be taken by our parents, tá? Lembrando que você colocou o be aqui, o take no participle e o by aqui, né? Tudo aí, aumentou a frase. We will be taken. E para interrogative? Simplesmente a regrinha de verb to be. Toda vez que tem verb to be na frase, ele é todo poderoso. Ele faz negativa, ele faz interrogative, então ele responde as perguntas. Então, o verb to be é poderoso, né? Porque quando ele está numa frase, para você fazer interrogative, você não precisa de adicionar nenhum outro verbo. Você simplesmente pega ele, né? Que são os modal verbs, né? Você não precisa de um modal verb. Com o verb to be, você faz a question. Você passa ele para o início da frase e pronto, você tem uma question. Ele é poderoso. E aí, para terminar, negative. Mais uma vez, o verb to be se juntou ao not e fez a negative. Porque verb to be é poderoso. We won't be taken by our parents. Okay? So, that's it for now. Now it's your turn to train, ok? Fica aqui na plataforma, faz os seus exercícios online and get ready to your conversation class. See you. Bye bye.